Beleza, bom, na aula passada então a gente começou a consumir, alterar e atualizar, né, o nosso objeto state lá na nossa store. E no finalzinho da aula então eu reparei um probleminha e a gente vai corrigir esse problema agora, e foi até interessante isso ter acontecido para eu te explicar um conceito aqui também, né, uma prática de JavaScript que eu acho que eu não expliquei em nenhum dos meus cursos até agora, e acho que essa é a oportunidade ideal, tá? Vamos lá então revisar o que estava rolando. Olha só, eu vou dar refresh aqui na página, beleza. Ele me deu aqui os logs iniciais, tudo. Vou limpar aqui agora o nosso console. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar lá no rolamentos. Beleza, olha só, ele me deu duas messages aqui, né? Dois logs, né? From parts buttons e que entrou no else. Beleza, tranquilo, né? Agora eu vou clicar no trucks, que era o que a gente já estava fazendo na aula passada e tal. E aí agora ele me logou 7 messages, né? Tipo, ele somou aqui, na verdade. Só que por que na primeira vez foi 2 e agora foi 7, tá? Eu vou fazer de novo, ó, rolamentos. Ops, na verdade eu preciso atualizar a página. Vou fazer de novo, olha só. Rolamentos, beleza, 2 mensagens. Agora eu vou limpar para ficar mais fácil de visualizar ainda. Limpei aqui, agora eu vou clicar no trucks. Em teoria ele tinha que me dar só 2 logs também, como foi agorinha no rolamentos. Cliquei no trucks, ele me deu 5 logs. Vou limpar. Agora eu vou clicar no rodas. Ele me deu 11 logs. O que está acontecendo aqui é que está acontecendo mais registros, né, na memória do nosso browser aqui para esses cliques, tá? Para esses eventos que estão sendo disparados. E aí a cada vez que a gente dispara um clique desse aqui, ele registra mais eventos na memória e ele faz a leitura dos anteriores. Vou te explicar aqui no código agora para você entender um pouquinho melhor, tá? Que isso é importante você sacar, embora seja relativamente simples. Olha só, a gente está aqui no nosso Part Selector, aqui na lógica, certo? Então, na primeira vez que a gente clicar, na verdade, olha só, a primeira vez que ele roda aqui no nosso index, tá? Que a gente está rodando ele aqui. Lembra que a gente inicializa ele para ele poder fazer a primeira renderização ali e o nosso scroller funcionar, o nosso slider lá? Beleza. Então, quando a gente roda ele aqui a primeira vez, ele já guardou listeners na memória. O que são os listeners que eu estou falando? São os listeners aqui, ó, dos botões, tá? A gente faz um loop em cada botão, e nesse loop que a gente faz em cada botão, a gente fala, beleza, cada botão que tem na tela aqui do nosso Part Selector, ó, do Parts Buttons, cria um listener para ele. Esse listener fica na memória do nosso navegador, fica lá esperando. Ele fica ouvindo, né? É o listener. Fica ouvindo, fica esperando alguém clicar em algum desses botões. Isso está lá na memória. Quando a gente clica, o que acontece? Ele vai rodar, né? Aí ele vai ver se é if, se é else, não importa muito pra gente, e vai disparar o nosso handle store change. Quando ele dispara, vai lá nos observers, aí o observer vai e dispara os nossos changers, né? Os nossos observers. E aí, o nosso observer change part, ele faz o quê? Ele dispara o part selector logic. E o part selector logic é o mesmo arquivo de onde a gente disparou, que é esse arquivo aqui. Então, quando o nosso observer dispara o part selector logic, ele entra aqui de novo, só que agora ele entra com data, né? Só que aí quando ele entra aqui, né? Quando ele dispara o nosso observer, né? E entra aqui com data, ele cria de novo, porque ele vai chegar nessa parte do código aqui de novo. Então, quando ele chega aqui nessa parte do código de novo, ele cria novos listeners para os mesmos botões que estão na tela. E aí a gente dobra a quantidade de listener. Então agora, ao invés de a gente ter 1, a gente tem 2. Da próxima vez que a gente clicar, ele vai dobrar a quantidade de listeners de novo. Por quê? Porque se eu clicar no botão, ele vai disparar 2 listeners. Porque agora ele tem 2 na memória. E quando ele disparar 2 listeners, ele vai fazer 2 vezes esse mesmo processo, vai chegar aqui nessa parte do código, e para esses 2 listeners que já estavam na memória, ele vai rodar isso aqui de novo, e ele vai criar um listener para cada um desses 2 listeners, ou seja, vai dobrar para 4. Agora a gente tem 4 listeners. Quando a gente clicar de novo, vai rodar de novo, vai disparar lá no change part. Change part vai rodar esse arquivo aqui de novo, vai chegar aqui. A gente tem 4 listeners agora. Então cada um dos 4 vai rodar esse bloco aqui de código e criar
1 para cada, então a gente dobrou para 8. E assim por diante, a gente vai dobrando os nossos listeners. E eles executam todas as vezes que a gente clicar em algum botão. Todos eles vão executar. Por quê? Porque o botão é que está ouvindo, ele ouve, e aí a gente faz meio que entre aspas, loop, né? A gente faz uma volta, né? A gente volta nesse mesmo arquivo e dispara ele de novo, tá? Como que a gente evita isso de acontecer? Como que a gente evita a gente ficar dobrando aqui, registrando novos listeners a cada iteração, ou interação, nesse caso, com o nosso elemento aqui do clique, né? Se eu clicar de novo, ó, 34 e assim por diante. Como que a gente evita isso, tá? Existe uma propriedade que ela se chama Remove Event Listener, e é muito simples, como eu disse, tá? Então a gente vai fazer esse Remove Event Listeners, porque aí, quando a gente clicar a primeira vez, ele vai guardar esse listener na memória e depois vai remover logo em seguida. Então, da próxima vez que a gente clicar, esse listener da memória não vai existir. É como se a gente estivesse registrando um primeiro listener de novo. Toda vez que a gente clicar, vai ser como se fosse a primeira vez que está existindo esse listener, e aí ele não vai ficar dobrando. Vamos fazer isso na prática, tá? Se a gente reparar, o Event Listener, ele lá nas descrições dele, eu até fechei aqui, eu tava com essas abas abertas. MDN Remove Event Listener. Remove Event Listener. Lá no site do MDN, tá? Eu fui lá conferir porque eu aprendi de um jeito e eu queria ter certeza tal. Aqui não fala, tá? Explicitamente. Mas o que a gente precisa fazer é o seguinte. Para a gente remover um evento, tá? A gente precisa criar a função desse evento, a função que roda, né? Fora do Event Listener. O que quer dizer isso? Olha só, aqui a gente fez o seguinte, tá vendo? A gente faz assim, ó, btn, Event Listener, etc e tal, o evento é click, e a função é essa aqui, ó. A gente tá passando ela aqui como uma função anônima, tá? Porque o Event Listener, ele espera o tipo de evento e a função. Ele tem um terceiro argumento lá que pra gente nem é tão importante. Então ele espera o tipo de evento e a função. Essa função aqui agora, a gente vai ter que removê-la daqui, porque pra gente fazer o Remove Event Listener, a gente não pode, a gente precisa nomear essa função. A gente precisa guardar ela numa variável, tá? Porque senão não tem como remover ela sem passar a referência de qual função a gente está querendo remover. Então a gente vai precisar guardar ela numa variável. É só por isso. Então a gente vai fazer isso agora, tá? Então basicamente a gente vai copiar essa função inteira aqui, tá? Daqui até aqui a gente vai manter só o Event Listener aqui dentro do for each, tá? Então, essa função ela vem aqui, ela termina aqui. Esse parênteses ali é do Event Listener, então a gente tem que deixar. E beleza, recortei, tal. E vou criar aqui fora agora uma variável que eu vou guardar essa função e a gente vai usar, então, vai chamar essa função a partir da variável agora, tá? Eu vou chamar ela de sendData, envia dados, tá? E ela vai ser igual a tudo que eu acabei de recortar ali, tá? Então ela é igual a uma função anônima mesmo, não tem problema. Na verdade ela não vai poder ser anônima agora, tá? A gente vai precisar passar o event, tá? Tá, é isso, porque aí quando clicar, o evento vai entrar aqui dentro como E, eu poderia escrever aqui qualquer nome, na verdade, e tal. Uma prática do mercado é colocar I, a palavra E, né? A palavra E de evento, event. Tá, então a gente vai precisar passar event aqui, porque a gente vai precisar pegar aqui dentro qual botão foi clicado para a gente poder falar que eu quero passar o ID desse botão. Mas por enquanto a gente não chegou lá. Então a primeira parte é essa, tá? A gente colocou aqui de fora agora, guardou numa variável a nossa função. Beleza, agora aqui dentro eu passo a referência a ela, sendData. Então, a única coisa que a gente fez foi tirar a função dali, que era uma função anônima, guardar ela numa variável, e agora a gente passa a variável. Beleza. Vai continuar funcionando aqui, vai dar o erro que eu acho que vai dar, porque ele não vai achar btn ID, a gente vai fazer agorinha, vamos só lá conferir se por enquanto está tudo desenrolando. Não deu nenhum erro no loading inicial, beleza, e agora vai ser o clique. Exatamente, ele não achou o BTN não está definido, tá? Antes a gente conseguia mapear BTN pelo for each aqui, ó. Agora a gente não tem mais essa referência do for each, a gente não está fazendo um loop em cada botão de cada botão, a gente não está fazendo um loop em cada botão aqui dentro, mas a gente sabe qual que é o botão que foi clicado, que é o que interessa pra gente, capturar o ID dele, pelo event aqui. Então a gente pode falar assim, ó,
E eu vou falar assim, btn, na verdade, vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de let, porque ela vai mudar de uma hora para outra, dependendo do botão que a pessoa clicar, tá? Então não vai ser uma const. E aqui eu posso falar que i.target, tá? Isso é uma propriedade básica aí de JavaScript, de eventos, né? Tem o target. Então, o evento vai entrar por aqui, e aí a gente pega o target dele, que é o elemento da vez que foi clicado, e guarda na variável btn. E agora sim a gente consegue passar btn.id, beleza? Então, acho que com isso a gente resolve. E aí, vou limpar aqui agora, vou clicar e não tem que dar aquele erro de btn não existe. Beleza, funcionou. Voltamos ao mesmo lugar que a gente estava antes. Aqui continua dobrando. Até aí tranquilo. A única coisa que a gente fez até agora foi separar a nossa função aqui desse for each. Beleza. Agora a gente tem que usar o remove event listener, tá? E uma parte muito importante da gente saber sobre Remove Event Listener é onde a gente remove. Antes de eu remover, eu quero te mostrar uma coisa, para a gente ter certeza que a gente está conseguindo fazer isso direito, tá? Aqui no Chrome, tá? Não é uma propriedade do JavaScript, é uma propriedade do Chrome DevTools, que é essa área aqui, né? O DevTools é essa área aqui, eu não sei explicar melhor o que é essa área, mas é o Chrome DevTools, né? São as ferramentas de desenvolvimento do navegador Chrome. Beleza, eu vou dar um clear aqui. Na verdade, eu vou dar um refresh na página, tá? Beleza. Vou limpar aqui tudo. O que eu fiz aqui? Pronto, limpou. E aí, eu vou fazer o seguinte, tem uma propriedade do Chrome DevTools, como eu falei, não é do JavaScript, que ela deixa a gente verificar quantos event listeners tem em determinado elemento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um elemento daqui que vai ser o shape deck, tá? Eu já tinha feito isso em off na aula, então pode ser que ele já me sugira aqui um snippet de código já com o código pronto. Mas eu vou digitar aqui, chama assim, ó, get event listeners. Tá vendo que ele tá me sugerindo aqui, ó? É porque eu já tinha feito antes de eu começar a gravar, tá? Mas eu vou digitar aqui, get event listeners. Aí a gente abre e fecha parênteses, porque é um método aqui do próprio navegador. E para a gente chegar num elemento desses, né, para a gente selecionar um elemento na nossa árvore do DOM, a gente precisa fazer essa sintaxe aqui, que quem já trabalhou com jQuery vai achar similar. A gente precisa passar isso aqui, ó, esse jogo da velha, eu ia falar jogo da velha, esse sinal de cifra, tá? E aí aqui dentro a gente faz o target nosso do elemento, eu vou passar o ID e vou chamar de deck. Então a gente vai mapear o primeiro cara aqui, ó, o deck, tá? E vou dar um enter. Beleza, e ele vai me dar todos os listeners que estão aplicados àquele elemento ali que a gente selecionou. Poderia ser qualquer um outro, poderia ser rodas, poderia ser trucks, pode ser qualquer elemento na tela, tá? Mas aqui a gente está debugando aqui, então eu escolhi o deck. Beleza, e ele está falando que tem um evento e é um evento de clique. Beleza, agora eu vou clicar em rolamentos. Cliquei. E agora eu vou pedir de novo para ele falar para mim quantos eventos tem no deck. E olha só, agora a gente tem 2. Por quê? Porque é aquela coisa que eu acabei de explicar. Vai dobrando porque a gente não está removendo os eventos, então ele guardou o Event Listener da primeira rodada, digamos assim. Agora eu vou clicar em rodas, tá? E agora eu vou pedir de novo para ele me falar quantos Event Listeners tem no nosso deck. E agora tem 4. Sacou? Então o que eu falei, eu estou simplesmente te mostrando aqui agora explicitamente que sim, está acontecendo isso, a gente está dobrando os Event Listeners. Beleza, agora então a gente vai lá remover esses listeners, tá? E eu estava comentando então, antes de eu te mostrar ali no DevTools, que uma coisa muito importante da gente saber nesse momento é onde a gente remove, tá? Na internet, se você pesquisar Remove Event Listeners, tá? Sempre vai aparecer, sempre não, mas na maioria dos casos vai aparecer para você remover logo depois que você adiciona. Então, seria só basicamente a gente fazer isso aqui, ó, remove, tá? Ao invés de add, a gente escreve remove e tá pronto, tá? Mas se a gente fizer isso aqui, não vai funcionar, tá? No nosso caso, a gente precisa fazer em outro lugar. Vou recortar daqui, porque vai ser exatamente essa linha de código, tá? A gente precisa entender o fluxo do nosso projeto. O fluxo do nosso projeto é que a gente precisa fazer o primeiro Event Listener, e ele é feito, tá? Aqui no index, quando a gente chama o Part Selector Logic aqui, tá? Esse é o primeiro Listener. Quando a gente faz esse primeiro listener, tá? O ideal é que a gente já remova ele aqui, tá?
Nesse caso aqui, a gente não consegue, porque a gente não tem nenhuma lógica de programação aqui dentro tal para fazer isso, tá? E o ideal também é que não seja exatamente aqui, porque aqui a gente não tem o click. O click está lá no nosso part selector. Então, não vai ser lá naquele outro arquivo, no index do layout, vai ser aqui mesmo, tá? Porque é quando a gente interage com o botão. E quando a gente interage com o botão, é aqui, ó, dentro do send_data que a gente manda fazer tudo que tem que ser feito, digamos assim. E aí, o nosso remove, ele vem aqui, ó, tá? A gente tem que saber de qual elemento a gente quer remover. Então, a gente quer remover do btn, né? E aí vamos testar, na verdade. Não é exatamente isso, mas vamos testar. Então, é só colei aqui. Até já ficou btn aqui certinho, porque foi o mesmo nome de variável que a gente usou aqui também no for each. Então, beleza. Em teoria, fazendo isso aqui tem que funcionar, certo? Vou lá agora testar de novo, então. Vou limpar. Vou clicar em rolamentos. Beleza. Agora eu vou clicar em trucks. E olha só, já dá para ver que foi para 7. Vou clicar em rodas e foi para 18. Ou seja, não está funcionando. Se eu rodar lá agora para a gente ver quantos listeners tem no nosso deck, tem 8. Não era para ter 8, beleza? Então, como que a gente faz para resolver e onde que a gente está errando? Olha só, quando a gente roda, quando a gente dá um clique, eu vou comentar aqui esse código só para não confundir a gente, tá? Então, recapitulando aqui, quando a gente clica em um botão, ele vai fazer o Event Listener para todos. Por quê? Porque a gente está num loop, tá? Ele faz for each, ou seja, para cada botão que está dentro de Parts Buttons, adicione um Event Listener, tá? E aí, ele vai rodar o send_data. O que a gente quer é que ele adicione o Event Listener sim, tá? E aí, logo em seguida, ele vai rodar tudo que acontece aqui dentro, tal, quando clicar. Né? Logo em seguida não, quando clicar, na verdade. Né? É isso que o listener faz, ele fica esperando o clique. Aí quando clica, tá? É onde a gente tem que mandar remover, que é aqui dentro. Porque ele executa o quê? Send_data. Então aqui dentro do send_data, o único erro que a gente está cometendo aqui é que a gente está pedindo para remover só do elemento clicado, quando na verdade a gente tem que mandar remover de todos, porque a gente não está adicionando em todos, então a gente tem que mandar remover de todos. Então basicamente o que eu vou fazer agora é copiar esse loop aqui. Eu vou jogar aqui dentro. Então, a gente tem o Part Buttons aqui disponível pra gente, né? Então é o mesmo loop, só que agora eu removo... Ops! Agora eu removo. Remove. Agora eu removo de todos, tá? E aí não preciso dessa linha aqui. E agora eu vou salvar. E agora sim, o que vai rolar? Quando chegar nesse arquivo aqui, né? Quando o nosso... tanto o index aqui... quanto também o nosso change part aqui no nosso observers, tá? Quando rodar part selector logic, que é esse arquivo aqui, vai chegar uma hora, ele vai ler todo o arquivo e tal, vai chegar uma hora que ele vai chegar aqui nessa linha de código, tá? Nessa linha de código aqui. Nessa linha de código aqui, ele vai criar um event listener para cada botão. Quando ele criar o event listener, ele vai ficar esperando o clique. E aí, quando finalmente alguém clicar, vai acontecer o quê? Ele vai entrar aqui dentro, remover o listener. Beleza? Ele vai remover o listener. E aí ele vai executar o que ele tiver que executar de lógica, tá? E aí vai jogar o data lá para os observers. Os observers vão então consumir isso aqui e vai executar o parts selector logic de novo. Só que quando executar de novo, tá? Ele não tem listeners lá mais. Então, quando ele chegar nessa linha de código aqui, é como se ele estivesse criando o listener pela primeira vez. E é isso, tá? Bora ver se funcionou. Então, vou limpar aqui, vou clicar em rolamentos, beleza, veio 2 messages, tá? Eu vou conferir lá no deck, olha só, tem um listener só, esse um listener que tem é natural, é normal, o que não pode é continuar dobrando, beleza? Agora eu vou clicar em trucks, beleza. A gente tem 5 mensagens aqui, mas o que importa pra gente é conferir agora se o nosso deck ele continua dobrando a quantidade de listeners, tá? E olha só quantos listeners tem lá dentro, 1, beleza? Vou fazer de novo agora, vou dar um clique em rodas, tá? E vou pedir agora, deixa eu limpar aqui, para ficar mais fácil de você visualizar. E agora eu vou pedir de novo para me mostrar quantos listeners tem dentro do deck, e tem só 1 de novo.
Então, problema resolvido, tá? E eu sei que essa aula ficou um pouquinho longa, tá? Mas é importante explicar esse conceito aqui, porque isso aqui influencia diretamente no consumo de memória, tá? Do browser, do computador, do servidor, que seja também. Na verdade, aqui mais do browser, porque roda no client-side. Não tem muito a ver com o servidor, não. Esquece que eu falei de servidor. Mas então é isso. É assim que a gente remove listeners, a gente deixa o nosso código mais limpo, tá? E isso aqui é muito importante, porque isso ajuda a consumir, ou na verdade reduzir, né, o consumo de memória, tá? O consumo de memória aqui no nosso client. E dependendo da sua aplicação aí, conforme ela for crescendo, esse consumo de memória pode afetar a performance e afetar a experiência do usuário e assim por diante. Então é sempre bom a gente remover os listeners, principalmente quando a gente tem um evento que é cíclico, né? Então é isso, valeu e te vejo na próxima aula.